Assunto de hoje: a lei cerimonial. Em Êxodo, no capítulo 20, versículos 3 a 17, encontramos a lei dos 10 mandamentos. A Bíblia nos diz que o pecado é a transgressão dessa lei. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, versículo 4. Paulo também nos fala sobre esse objetivo da lei. Foi a lei que me fez saber o que é pecado. Romanos 7, versículo 7. Ele ainda argumenta que a cobiça só existe porque a lei de Deus proíbe cobiçar. Pois eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, versículo 8. Essa lei, que mostra o pecado, na qual o 10º mandamento, que proíbe a cobiça, se encontra, foi escrita por Deus, em tábuas de pedra. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Durante o período do Antigo Testamento, o que ocorria quando alguém transgredia a lei dos 10 mandamentos? Diz a Bíblia: quando uma pessoa pecar contra os mandamentos do Senhor, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem mancha ao Senhor. Levítico 4, versículos 2 e 3. Esse sistema de sacrifícios, estabelecido por causa do pecado, por causa da transgressão dos 10 mandamentos, é chamado também de lei. Veja. Esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico. Levítico 7, versículo 37. Essa lei de cerimônias e sacrifícios não fazia parte da lei dos 10 mandamentos, e nem a complementava. Depois de pronunciar a lei dos 10 mandamentos, lemos que Deus não acrescentou mais nada a ela. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Deuteronômio 5, versículo 22. Portanto, a lei dos 10 mandamentos é uma lei distinta e separada da lei cerimonial. Enquanto a lei dos 10 mandamentos mostra o pecado, a lei cerimonial foi dada, de forma distinta e separada, por causa do pecado, ou seja, foi dada, porque a lei de Deus havia sido transgredida. Falando da lei cerimonial, que foi ordenada por causa do pecado, a inspiração afirma: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Gálatas 3, versículo 19. Essa lei cerimonial, que foi promulgada por causa das transgressões, não foi escrita por Deus em tábuas de pedra, mas foi escrita por Moisés, em um livro. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei, num livro, até de todo as acabar. Deuteronômio 31, versículo 24. Até o lugar onde essas 2 leis foram colocadas eram diferentes. Sobre a lei de Deus, lemos que ela foi posta por Moisés, dentro da Arca da Aliança. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca, que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Deuteronômio 10, versículo 5. Já a lei cerimonial, escrita por Moisés, em um livro, foi colocada pelos levitas, ao lado da arca.
Moisés deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, e ponde-o, ao lado da arca, da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, versículos 25 e 26. Temos, portanto, duas leis distintas. A lei dos 10 mandamentos, que mostra o pecado. Outra lei, a cerimonial, que foi dada, por causa do pecado. Uma lei escrita por Deus, em tábuas de pedra. Outra, que foi escrita por Moisés, em um livro. A lei dos 10 mandamentos foi colocada por Moisés, dentro da arca. Já a lei cerimonial, escrita por Moisés, foi colocada pelos levitas, ao lado da arca. Outra diferença muito importante. A lei de Deus não foi abolida ou alterada por Jesus. Ela permanece para sempre. Jesus mesmo disse: Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas obedecer. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais sairá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 17 e 18. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16, versículo 17. Já a lei cerimonial foi abolida por Jesus, quando ele morreu na cruz. Havendo riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, versículo 14. Por isso, todas as pessoas que continuam a guardar a lei cerimonial, que constava no livro da lei, escrito por Moisés, estão sob maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3, versículo 10. Enquanto existe maldição, para os que insistem em obedecer à lei cerimonial, existem bênçãos, aos que procuram obedecer à lei dos 10 mandamentos. Bem-aventurados, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. No tempo do Antigo Testamento, existia a lei cerimonial, como meio, para se conseguir o perdão. Essa lei foi abolida. Não existe mais. Mas a lei de Deus continua, para nos mostrar o pecado. Como podemos hoje então, conseguir o perdão, quando transgredimos a santa lei de Deus? A única maneira de conseguir o perdão é através do sacrifício de Jesus Cristo, do qual a lei cerimonial era apenas um símbolo. Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,
versículos 13 e 14. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, versículos 1 e 2.